Bom, pessoal, dando continuidade no nosso curso de conversão termoquímica de biomassa, na aula de hoje vamos conversar sobre gaseificação, tá? A segunda parte. Já na aula passada, relembrando um pouco, a gente viu alguns parâmetros operacionais, tá? As diferentes etapas que ocorrem durante a gaseificação, que são 4 fundamentalmente: secagem, pirólise, oxidação, redução. Já para um leito fixo, tipo downdraft ou updraft, já tem uma sequência estabelecida. No entanto, nos leitos fluidizados é diferente, ocorrem ao mesmo tempo, né? Enquanto a partícula está escoando e o diâmetro da partícula está diminuindo, tá? Então, vamos relembrar um pouco, tá? Por que aqueles nomes, né? Updraft é contracorrente. Então, aí os gases estão ascendendo devido a que o ar é fornecido na parte inferior, tá? Aí no concorrente, os gases estão descendo. Aí o ar ele é fornecido de um ponto no reator, na zona de oxidação, e é isso. Então, por isso eles têm esse nome, né? Downdraft, aí os gases e o combustível estão descendo. Aí no updraft o combustível está descendo e os gases estão saindo no topo do reator. Beleza? Tem dois tipos de leitos, né, que são borbulhante e circulante. Os dois têm uma direção ascendente. Beleza? Então, pessoal, já nós vamos ver daqui a pouco os diferentes tipos de reatores. Vamos também conversar sobre esses casos especiais que eu já vou mencionar e alguns gasificadores aqui no Brasil e a nível mundial, tá? Então, pessoal, já relembrando, a gente já sobre esse slide a gente já falou semana passada, tá? Esse aqui, pessoal, é o downdraft, né? Olhem que aqui a biomassa é fornecida na parte superior e tem essa etapa sequencial, né? Secagem, pirólise, oxidação, redução, tá? E enquanto que o contracorrente, né, o updraft, olhem que os gases estão saindo aqui, tá? Porque olhem que a combustão ou oxidação ocorre aqui embaixo, porque o ar é fornecido na parte inferior. Esse aqui é um reator de duplo estágio, ou seja, a gente fornece ar em 2 pontos diferentes, né? Em um ponto serve para pré-aquecer o combustível, tá? E em outro para que ocorram as reações de oxidação, né? Evidentemente, aqui tem parâmetros de reação de equivalência também, e como é uma secagem, a gente também tem que controlar a reação de equivalência, né? Então, tem esse tipo de gasificador que a gente vai ver um caso já aplicado, né? Aqui a gente está vendo o reator cross-draft, né? Onde o ar é fornecido de um lado e o gás sai na direção oposta, né? Tem as mesmas etapas aqui do leito fixo, porque na verdade é um reator de leito fixo. Enquanto aqui na letra E e na letra F a gente tem leitos fluidizados. Esse aqui é borbulhante, né? E aqui está o circulante, que é um ciclo, tá? Aqui a gente adiciona areia, geralmente, como portador energético, tá? Para manter aquecido o leito. E o que eu falei, aqui a gente analisa as duas fases, geralmente os reatores que são analisados em CFD, na aula da manhã que a gente vai conversar sobre modelagem de gaseificação, a gente vai ver que a modelagem de CFD foca nesses tipos de reatores. Por quê, pessoal? Porque são modelos de partículas, né? Aqui a partícula está escoando, né? Aqui o gás está saindo, aqui também, né? Só que aqui o char é reaproveitado, né? Aqui do ciclone, aqui não, tá? Como eu falei, a gente pode gasificar o char também, né? Já tem estudos focados nisso, beleza? Então, é um meio de fluidização, né? Que pode ser ar, vapor, CO2, etc, etc. Então, vamos focar um pouquinho já em cada um, tá?
Eu já falei de maneira geral, mas esse tipo de gasificadores aqui, pessoal, que é um gasificador contracorrente, ou em inglês downdraft, eles geralmente têm uma baixa produção ou geração, na verdade, de tar. Tar é um alcatrão, né, que realmente é um problema mesmo, porque é uma mistura de hidrocarbonetos pesados que realmente é difícil reaproveitar. Por quê, pessoal? Porque então, aqui como a pirólise é formada e aqui a partícula, a fase gasosa está descendo no reator, aqui ocorre um craqueamento do... Desculpe, pessoal, até contracorrente. Aqui, então, aquele que eu estava falando era esse aqui. Eu me confundi, desculpem, desse slide. Aqui, então, conforme ele está descendo na partícula e a fase gasosa, ele aqui ocorrem reações de craqueamento do alcatrão, né? Coisa que não ocorre aqui, né? Que aqui ocorre a redução, que é muito próxima à etapa de pirólise, que vocês sabem que aqui, pessoal, é formado char, alguns voláteis, e o alcatrão também, tá? Então, esses reatores de leito fixo contra a corrente, não tem essa vantagem, sabe? Então, por isso, esses aqui, que são os concorrentes, ou downdraft, eles geralmente são usados em acionadores primários. A gente já viu em aulas anteriores que o gás de síntese ele pode ser reaproveitado, na verdade, em acionadores primários para gerar energia elétrica. Já a gente viu que tem alguns requerimentos, tá? De partículas, de alcatrão também, né? Porque evidentemente o alcatrão, no entanto, a gente na saída, né? Aqui tem um sistema de limpeza e de condicionamento, muitas vezes tem partículas de alcatrão, né? Que estão aí no final do gás de síntese. Então, esses aqui, pessoal, no entanto, eles não têm potências térmicas muito grandes, igual um leito fluidizados. A vantagem desses aqui, né? É que tem uma baixa geração de alcatrão, tá? Aqui o concorrente. Enquanto que o contracorrente, a gente está produzindo o gás nessa parte aqui, relembrando, né, pessoal, que aqui na saída do gasificador, o gás é quente, beleza? Então, é isso. Aqui eles também, aqui eles podem operar em faixas de potências térmicas maiores. Por exemplo, aqui a gente geralmente tem gasificadores de leito fixo contra corrente que estão na taxa de 10 megawatts térmicos, né? Mas aqui já tem maiores nos leitos fixos, né? Então, vamos falar assim, eles têm essa facilidade, os contracorrentes, de ter aplicações para faixas de potências térmicas maiores, tá? Aí, o último, assim, da classificação convencional é o reator cross-draft ou de leito cruzado, tá? A gente já está vendo que, da mesma maneira que os outros, o combustível ele é fornecido na parte superior, tá? Aqui, então, pessoal, a gente fornece o ar nesse ponto aqui, na zona de oxidação, enquanto que o gás de síntese está saindo no lado oposto, tá? Então, da mesma maneira, as cinzas são removidas na parte inferior, tem uma grelha aqui, né? Então, a gente pode identificar que a zona de combustão e de redução, elas estão próximas à entrada do ar, né? Então, já lembra que nos anteriores a gente não tinha entrada de ar tão perto da zona de redução, né? Pois é, nesse aqui sim, tá? Porque basicamente a redução está ocorrendo aqui. Então, a gente já pode observar que esses reatores já têm uma configuração diferente, né? No entanto, tem as mesmas etapas. A gente já pode observar já diferenças entre eles, né? Pessoal, antes de iniciar com leito fluidizado, alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá, vamos continuar aqui com
leito fluidizado, bom, esse aqui é um leito fluidizado borbulhante, né? Geralmente, pessoal, eles operam em faixas de 700 a 900 graus Celsius, tá? O leito fluidizado. Esse aqui da figura é um leito fluidizado borbulhante, tá? Eles, como falei no slide anterior, aqui a gente já não pode identificar as 4 zonas, no entanto, elas ocorrem sim, tá? Aqui uma diferença é que o combustível e o portador energético, eles estão sendo fornecidos em lados opostos, tá? Aí, então, aqui nos leitos borbulhantes, a gente já está vendo que são fornecidos no mesmo lado, né? Porque já do lado oposto, né, a gente já está fornecendo as partículas e o char que está sendo gerado no processo, né? Então, esse aqui, geralmente, reaproveita o char que é formado, né? Então, é importante mencionar que um reator ou gasificador de leito fluidizado consiste em uma câmara de reação, né, que contém partículas inertes suportadas por uma placa distribuidora, né, e que elas são mantidas em suspensão, né, pessoal? Ele aqui, tipo, quando eu falo que está fluindo, são os chaves e os gases, tá? Alguns gases. Ele aqui está suspensa, né, pelo fluido, o meio de fluidização, né? Elas são aqui meio que mantidas até ela ser descomposta totalmente, tá? Aqui, como a gente geralmente trabalha com biomassa, combustíveis sólidos, aí a gente só usa como gases meio fluidizantes, tá? Como falei, ar, oxigênio, misturas, oxigênio vapor, ar vapor, ou vapor também, só como agente de gasificação, vapor puro é possível sim, dióxido de carbono também, beleza? Pessoal, antes de iniciar nesses outros reatores que já não estão na classificação convencional, por falar de um jeito, vocês têm algum comentário? Ou alguma dúvida? A faixa de temperatura nos gasificadores de leito fluidizado são mais altas do que de leito fixo, ou o contrário? Então, aí é uma boa pergunta, porque já tem perfis de temperatura, aí vocês podem ver no livro de Basu, que na zona de oxidação para leitos fixos atinge 1000 graus. Aí, como já vocês viram que tem uma distribuição de temperatura diferente, não é um perfil de temperatura, né? O perfil de temperatura, meio que, vamos fazer o exemplo com esse aqui, né? Essa aqui, né? A gente tem uma temperatura, ela aumenta aqui na oxidação, né? Que são reações exotérmicas até 1000 graus e depois diminui um pouquinho até 700, 800 graus. Aqui, pessoal, como na distribuição de temperatura, geralmente, às vezes, esses reatores aqui de leito fluidizados podem atingir temperaturas maiores, sim, de 1200 graus, 1300 graus, tá? Mas também tudo depende, vocês lembram, né, da composição da biomassa, também do agente de gasificação, né? Mas, respondendo a sua pergunta, em alguns casos, sim, os leitos fluidizados podem atingir e estão fabricados para atingir temperaturas maiores, tá? Até 1200, 1300 graus Celsius, beleza? Certo. Show. Pessoal, aqui a gente já vai analisar um gasificador de duplo estágio, tá? Esse gasificador aqui é um leito fixo também, né? Então, a gente já está vendo que tem as mesmas zonas, né? Olha que aqui a gente tem a secagem, a pirólise, tá? A oxidação e a redução. Tem uma grelha também, né? Para retirar as cinzas. Então, aí, pessoal, vocês sabem que as reações de oxidação, elas liberam energia, né? Então, no primeiro estágio, esse aí, que é aqui com ar, né? Ele é promovida ou favorece, na verdade, a liberação dos voláteis contidos na pirólise do combustível sólido, tá? Por meio do aquecimento externo. Já no segundo estágio, ocorre a gasificação do char, né? Do carbono puro, né? Que é obtido aqui nessa parte.
Esse aqui, pessoal, é um estágio, já como falei, pensando já realmente ar pré-aquecido, né, para favorecer um pouquinho a secagem aqui, tá? Aqui, esse aqui já está mais focado na formação do gás de síntese, tá? Então, pessoal, aí do mesmo jeito, o gás está saindo na parte inferior, né? Então, a gente pode falar que é um downdraft concorrente, né? Só que tem 2 estágios de ar, né? Dois estágios de fornecimento, certo? Pessoal, aqui a gente vai conversar então dos gasificadores de leito rastreado. A gente já falou ontem que esses reatores, a vantagem deles é que a gente pode gasificar qualquer coisa. Aí vocês viram no exemplo de ontem, do paper que a gente viu, que era um reator a nível industrial, eles forneceram como combustível orimúcio, que é um óleo extrapesado da Venezuela, da região do Orinoco, por isso tem esse nome, orimúcio, e eles conseguiram gasificar, né? Era realmente um combustível líquido, né? Então, pessoal, já vocês viram que esse gasificador está focado mais na indústria de óleo e gás, oil and gas, né? Olhem que tem aqui diferentes tipos de gasificadores de leito rastreado. Tem da Texaco, que na verdade foi dos primeiros gasificadores assim que foram implementados a nível industrial. Tem da Shell, tá? Inclusive, pessoal, da Shell já tem uma tecnologia já focada já em gasificação de resíduos de petróleo, tá? Daqui a pouco, agora quando acabar esse slide, eu vou apresentar o vídeo, né? Então, aqui a gente tem DST, que é outra empresa. Então, pessoal, aqui a gente também não pode evidenciar de uma maneira clara as diferentes etapas, né? No entanto, elas ocorrem. Mas, então, já cada tipo de gasificador, porque já é adaptado para o fabricante, para a necessidade do fabricante. Olhem que esse de leito rastreado aqui, o gás de síntese, ele é, tipo assim, ele é produzido, gerado, né, e está saindo na parte superior, tá? Olhem que nesses aqui, né, da Shell e da Texaco, né, estão saindo na parte inferior, tá? Então, olhem que esse aqui tem um cílio, tá? Geralmente, vocês sabem que a indústria oil and gas, combustível fóssil, eles fornecem combustível, seja carvão ou seja óleo pesado. E então, a gente já pode ver, inclusive aqui em Lama, tá? A gente pode ver que nessas da indústria do petróleo, como é o procedimento, né? Olhem que ele aqui tem uma chama, né? Então, já o que eu falei, vocês podem fornecer combustível gasosos também, né? Podem fornecer partículas em pó, já depois de uma moagem, ou inclusive também combustíveis líquidos, tá? Então, o processo ocorre durante o transporte pneumático dos materiais, né? E pode ser, como eu falei, ascendente ou descendente. Pessoal, vamos dar uma olhada rapidinho nesse link da Shell que eu falei. Aqui é um vídeo, bem rapidinho. Então, olha que essa é uma tecnologia, eu até vou ter no chat aí. Eles, inclusive, eles têm aqui uma já associada uma planta de captura de carbono, tá? Essa tecnologia aqui é nova, já tem refinarias em diferentes países que eles estão comprando, tá? Vamos assistir aqui rapidinho. Upgrading low-value, bottom-of-the-barrel molecules, creating petrochemicals feedstock, and increasing crude flexibility are just a few examples. At the same time, many refiners are looking for ways to reduce their carbon footprint and create their own low-cost hydrogen source. Shell can help overcome all of these challenges with the Shell Gasification Process, or SGP. Using our experience as an owner-operator and having licensed over 100 gasification units, we've continuously improved this technology, making it highly reliable and efficient. Here's how it works. SGP partially oxidizes a wide range of low-value molecules in the presence of oxygen and steam to produce syngas, which is primarily hydrogen and carbon monoxide. The syngas can then be used to generate power, supply hydrogen,
and make a variety of petrochemicals, high-quality synthetic fuels, or lubes. Meanwhile, the high-purity CO2 is captured without the need for additional process units. It can be supplied to greenhouses to fast-track crop development, or injected underground for CO2 storage or enhanced oil recovery. SGP is extremely flexible when it comes to feed type, processing heavy residues such as asphalt from solvent deasphalting units, ebulated bed residue, or slurry hydrocracking pitch. Its broad capabilities are great for future-proofing, as refineries upgrade and change their configuration to meet market demands. Natural gas could also be gasified into syngas through partial oxidation, providing opportunities to turn stranded gas into high-value syngas-based products. Biomass or biogas can be gasified through the same method, helping refiners as they process increasing amounts of renewables. SGP also enables versatility in subsequent syngas applications. Historically, syngas provided steam, power, and hydrogen at a low cost. But as market dynamics shift, refiners continue to evaluate the use of syngas as a building block for ammonia, oxo-alcohols, methanol, and other petrochemicals. The Shell gasification process is a powerful technology to consider in any modern downstream complex to process heavier crudes, especially if you want to turn bottom-of-the-barrel molecules into petrochemical feedstock, generate hydrogen while facing a high natural gas price, or capture and use CO2 instead of emitting it into the atmosphere. Our experts and master planners can advise you on how to incorporate the Shell gasification process to maximize profitability and reduce your carbon footprint. Então, pessoal, esse era o caso, né, que eu queria apresentar aí. Eu vou estar aqui no chat. Quem quiser aí, fique à vontade. Não sei se alguém, antes de continuar aí com os gasificadores, quer falar alguma coisa sobre o vídeo que a gente acabou de assistir agora. Beleza. Então, pessoal, vamos falar um pouco, tá? Uma comparação, né? Um pouco da escala também, tá? Olhem que aqui a gente tem um limite, né? Esse é um exemplo aqui para a madeira, né? Como combustível, que na verdade é uma biomassa, né? Então, olha que é menor a tonelada de dia, né? A menor a 10 toneladas de dia, né? Olha o que eu falei, o contracorrente, né? O concorrente um pouquinho maior. Olha que o fluxo cruzado é menor. E aqui, olha o que fala. Na realidade, não existe limitações para a escala. A faixa de potência depende da viabilidade econômica do projeto. Não sei, eu acho que o Túlio trabalha a parte econômica, se eu não me engano, ou alguém aqui. E, tipo assim, já tem diferentes ferramentas, pessoal, para avaliações econômicas. Tem uma muito boa da Excel, que na verdade é um suplemento do Excel, né? O Crystal Ball, tá? Ele está baseado no método de Monte Carlo. Então, aí sempre, pessoal, beleza, a gente faz uma avaliação termodinâmica, faz uma avaliação ambiental, né? Mas em engenharia a gente também faz essas análises econômicas, tá? Essas avaliações econômicas, tá? Evidentemente, né, esses reatores, eles não falam aqui uma faixa, mas eles são maiores que o de leito fixo, tá? Olhem aqui o PCI considerando o ar, tá? Como a gente chega a gasificação, de 4 a 5 megajoule no metro cúbico, 5 aqui, o concorrente fornece um pouquinho maior, tá? Esse gás de síntese aqui, pessoal, vocês facilmente podem usar um motor. No entanto, aí numa microturbina a gás vocês não podem. A gente, semana que vem, vai focar já em alguns casos de gasificação dessas aplicações que a gente viu, amônia, Fischer-Tropsch, microturbina a gás. Semana que vem a gente conversa sobre isso, tá? Então, pessoal, aqui a gente já está vendo que, evidentemente, com o oxigênio e vapor, o PCI é favorecido, tá? E, bom, aqui a gente está observando o conteúdo do alcatrão. Aqui fala que é alto, né? Aqui é baixo, porque lembrem que ele é um ciclo, né?
Então, o mesmo alcatrão também está sendo craqueado constantemente. Olhem que aqui é 35 mil contra a corrente. O concorrente, que é o downdraft, lembram que eu falei, olha, é favorecido porque a redução está na parte final e aí já as temperaturas são altas. Olhem que ele tem menos comparado com os outros dois de leito fixo, né? Até um borbulhante. Aqui eles não falam, né? Mas, tipo assim, de todas as tecnologias, as que menos produzem, ou geram, na verdade, porque a gente não está querendo produzir, está gerando alcatrão, são essas duas, tá? Concorrente, downdraft e leito fluidiçado circulante. Beleza? Pessoal, aqui falando os possíveis agentes de gasificação. Concorrente, já tem muito estudo, ar, oxigênio, vapor. Aqui contra corrente é ar. Inclusive, a gente vai ver um caso daqui a pouco, que é um downdraft reverso, né? Geralmente é usado ar, tá? Por quê, pessoal? Porque realmente é muito difícil controlar as reações de oxidação embaixo, né? Então, já com a razão de equivalência, já é um critério mais tranquilo, né? Aqui é leito fluidizado, pessoal. Aqui tem ar, oxigênio, vapor de água, CO2 também, né? E pressões. Lembra que a gente falou que geralmente a gente trabalha pressões atmosféricas? Leito fixo é o caso. Já em leito fluidizado, a gente já considera pressões altas, né? Isso aqui é em bar. Inclusive, vocês lembram ontem, a gente viu um leito arrastado de 19 bar, né? 19 bar mesmo, se eu não me engano. Então, aqui as faixas de temperaturas, tá? Olhem que as duas atingem 1.950, mas tudo depende do combustível, né, pessoal? Mas olhem que eles têm faixas menores. Por quê? Isso aí era a pergunta que o Túlio fez. Olhem que eles iniciam com um perfil baixo, como eu falei, na secagem. Essa temperatura aqui, inclusive, nem é secagem. Secagem é 200 graus, né? Já 300 a gente pode falar que é pirólise, tá? 300, 400 graus. Esses aqui não. Olha que eles iniciam com temperaturas altas, né? Iniciar é uma maneira de falar, né? Vocês sabem que o reator, inicialmente, ele está frio, né? Então, precisa, vamos falar assim, de uma corrida aí em branco para ele aquecer e tal, dependendo da necessidade do usuário, né? Mas, sim, elas têm faixas de temperatura maiores, sim, dos eleitos fluidizados. Beleza? Pessoal, antes de falar das vantagens dos diferentes tipos de agente de gasificação, alguém tem alguma dúvida ou algum comentário? Não? Então, vamos lá. Pessoal, já a gente falou. Vantagem do ar. Baixo custo, portanto, barato, né? Já muitos estudos mencionam que o teor de particulados do alcatrão é baixo, né? Dependendo do tipo de gasificador, né? O ar favorece o craqueamento também, dependendo da razão de equivalência do tipo de gasificador, né? E que a combustão da biomassa ela fornece o calor para os outros estágios. Lembra que aí da oxidação essas reações liberam energia. Já a gente já sabe de uma vantagem. Ar tem nitrogênio, é quimicamente inerte e, portanto, o poder calorífico vai diminuir. Agora vamos com vapor. Vantagem. Tem alto teor de hidrogênio. Já vocês sabem que o foco hoje é produzir combustíveis com alto teor de hidrogênio, né? Tem alto poder calorífico também, né? Desvantagens. Requer fornecimento de calor externo, né? Um gerador de vapor, evidentemente, uma caldeira, sei lá, às vezes um aquecedor, um superaquecedor, né? Então, isso vai, tipo assim, na avaliação econômica, isso vai influenciar com certeza, tá? Acrescimento do teor do alcatrão, tá? Aí é necessário na saída, o que a gente já vai ver nos métodos de limpeza, um craqueamento, né, do alcatrão, tá? Já no oxigênio, pessoal, a gente já não tem a presença de nitrogênio, tá? Então não tem esse efeito de diluição, portanto o PCI é maior, tá? A ausência do alcatrão, tá? Porque evidentemente com oxigênio puro
isso favorece mais as reações de combustão, ou seja, o reator está mais perto do regime de combustão, beleza? Portanto, isso aí vai levar que seja craqueado, né? O oxigênio também permite gasificação de combustíveis líquidos, né? Como aquela que a gente viu ontem, né? Que a gente viu que era um ar enriquecido com oxigênio, que era quase oxigênio puro, porque obter oxigênio puro é muito difícil, né? Se tem, evidentemente, mas oxigênio puro é muito caro. A gente vai ver daqui a pouco e vai conversar sobre isso, mas tem outros métodos para gerar oxigênio. Se a gente vai pegar oxigênio do ar, a gente vai precisar de uma planta de separação de ar, né? Isso para separar o nitrogênio do oxigênio, né? Que é basicamente o que a gente faz no processo de Fischer-Tropsch. Isso também vai incrementar os custos operacionais. Altas temperaturas de gasificação. Então, tipo assim, já operar gasificadores só com oxigênio é perigoso, tá, pessoal? Já o que eu falei, viu? Aqui, o eleito rastreado, basicamente oxigênio puro, eleito rastreado, aí nos outros são ar enriquecido com oxigênio, né? Que são 40%, um ar com 40% de oxigênio, 50%, né? Então, essas são as dificuldades, né, de operar oxigênio. Com oxigênio, seja ar enriquecido com oxigênio ou oxigênio puro, beleza? A gente também tem CO2, tá? A gente também é interessante para o processo de Fischer-Tropsch, porque o gás de síntese vai ser rico em hidrogênio e CO, tá? O PCI também vai ser alto, né? No entanto, as vantagens são que o CO2 requer aquecimento direto, né? De uma limpeza depois catalítica do gás, porque vai ter alcatrão também mesmo, e que também ele vai, pela reatividade mesmo do CO2 como composto químico, ele vai ser, tipo assim, vai precisar ser pré-aquecido, tá? Muitas vezes, pessoal, é até mais conveniente trabalhar com CO2 supercrítico, né? Tem gasificação supercrítica também. E esse é o último agente de gasificação, né? Que é vapor supercrítico, né? Vapor de água. Então, vantagem, limpeza do gás in situ, né? A maior parte do dióxido de carbono e de outros poluentes aí no gás, eles ficam retidos na fase líquida. O alto teor de hidrogênio, evidentemente, né? Uma excelente opção. E também, igual que os de reito arrastado, a gente, com vapor supercrítico, a gente também pode gasificar combustíveis líquidos, tá? No entanto, essa gasificação com vapor supercrítico ou com água supercrítica, né, ainda está sendo objeto de estudo, né, não está muito desenvolvida, tá? Pessoal, antes de passar na outra classificação dos gasificadores, alguém tem algum comentário? Então, vamos lá. Pessoal, a gente também pode classificar os gasificadores, além da sua configuração, pelo tipo de aquecimento. Tem aquecimento direto, que são os reatores conhecidos como autotérmicos, e os de aquecimento indireto, que são conhecidos como halotérmicos. Já quando a gente está falando dos reatores de aquecimento direto, a parte da biomassa é queimada na parte superior, né, para fornecer o calor que requer a etapa inicial da pirólise, tá? Já nos processos halotérmicos, pode ser considerado como uma variante do processo de pirólise, né? Devido ao fato que o calor pode ser fornecido de maneira indireta, tá? Eu vou mostrar aqui essa classificação e vou mostrar um caso desse aqui, pessoal, de autotérmico, né, de aquecimento direto. Então, aqui a gente está vendo que a gasificação de biomassa, dependendo dessa gasificação, já a gente pode usar diferentes agentes de gasificação, tá? E, bom, o ar, já a gente falou muito sobre isso, usando ar como agente de gasificação, PCI baixo, associado ao efeito de diluição do nitrogênio. Já quando são misturas ar-vapor, que são caras, né? Não tem nitrogênio, evidentemente, tem um hidrogênio alto. Esses aqui são ideais para processos de Fischer-Tropsch, né? Já só com vapor, o PCI emerge também, tem um teor alto de hidrogênio, o vapor favorece as reações
de formação, né, da reforma e também para formar hidrogênio. E quando a gente utiliza dióxido de carbono, a gente também não tem nitrogênio, evidentemente, porque não é ar, e também tem um teor médio, né, hidrogênio. Aí sempre vai ter teor de hidrogênio maior com esses dois aqui, tá, pessoal? O pessoal que está trabalhando essa parte de Fischer-Tropsch, né? Fica a dica. Eu acho que o Lamba é o caso, mas tudo bem. Aí depois, se ele quiser, inclusive... Bom, se ele quiser, inclusive, antes de eu apresentar aquele de aquecimento direto, se ele quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Acho que o Lamba foi embora, então. Então, pessoal, esse gasificador aqui tá beleza, sem problemas, Lamba. Aqui a gente está tendo um reator de leito fixo, tá? De aquecimento também direto. O que acontece, pessoal? Essas paradas que você está vendo aqui, esses são os espaços disponíveis, né, para vocês colocarem os termopares, tá? Porque vocês vão medir o perfil de temperatura. Isso é normal em processo de gasificação, tá? Por isso vocês falem daquele perfil de temperatura, né, das diferentes zonas de gasificação, tá? Pessoal, esse negócio aqui vocês retiram, tá? Isso aqui é, na verdade, para que o gás possa sair aqui, né? Então, e ela evidentemente está aí com uma extratora, né, para tirar esses gases. Tipo assim, evidentemente, a gente leva uma parte aqui, vocês estão vendo essa mangueira aqui, essa aqui vai para um cromatógrafo, tá? Os outros vão ser expulsos, né, na atmosfera, né, através desse equipamento aqui, né? Então, pessoal, o que acontece? A temperatura ambiente, evidentemente, tira esse negócio aqui, tá? E vocês vão encher, né, de maneira manual, na verdade, o gasificador, tá? Até aqui, certo? Então, pessoal, olhem que a gente está iniciando desse jeito assim, né? Vocês o que fazem é que já na parte superior vocês podem botar querosene ou álcool e com um papel, tipo, já com um isqueiro, né, sentido com um isqueiro, você joga o papel, né, porque ele vai iniciar essa ignição, né, e aí ele começa a ser queimado, biomassa. Evidentemente, enquanto aí vocês fazem esse procedimento, aí vocês ligam na hora o ar, né, que o ar está sendo fornecido aqui embaixo, tá, vocês estão vendo isso aqui, essa é a entrada do ar, para que o ar já aproveitando que vocês já começaram a queimar um pouquinho, o ar possa fluir ao longo do reator e inicie aquelas reações de secagem, de pirólise, etc, etc. Né? Então, a gente aqui conhece esses reatores como frente de reação. O frente de reação está descendo mesmo, tá? Tem uma velocidade de reação que também é calculada. Pessoal, eu já fiz a submissão aqui desse artigo aqui, ainda não foi publicado, aí talvez algum de vocês possam ter interesse, mas basicamente a gente fez isso, gasificou uma mistura, tá, de combustível, de borra de petróleo e casca de palma, tá? Então, pessoal, aqui a gente acende o negócio e ele vai sendo consumido, né? Vocês estão vendo, a frente de reação, ela está descendo, né? Até ele ser consumido completamente, né? Aqui tem uma grelha e tal, mas esse é o procedimento de um reator de aquecimento. Não, Lamba, isso foi aqui um experimento mesmo, tá? Esse foi o reator real que eu usei em Medellín, tá? Na Universidade de Antioquia. Não sei se tem alguém aqui da Unicamp, eu tenho alguns alunos aqui da Unicamp. O professor Juan Pérez é o nome dele, ele é o que tem esse reator. E ele já veio aqui no Brasil, na Unicamp, e ele deu um curso também aqui de gasificação de biomassa, só focado em gasificação de biomassa. Ele tem muita experiência mesmo, é um ótimo professor, e ele tem muita experiência em conversão termoquímica. Então, isso aqui foi experimental, tá, pessoal? Isso aqui, tipo assim, essas imagens aqui são representativas, indicam como que funciona o reator, tá? Então, é isso.
Na parte superior. Você está vendo essa parada aqui? A gente tira, tá? E a gente vai fornecendo manual, sabe? Vai fornecendo aqui e até chegar nesse ponto aqui, tá? Vou dar uma olhada no chat, eu só vi a mensagem da Ana e do Lamba. Não, só eles dois. Então, Ana, aí você tira isso aqui, tá? Então, depois que você acende e já está fornecendo oxigênio, você coloca novamente essa tampa, tá? Porque aqui é fundamental, porque aqui é onde você vai levar essa mangueira aqui para o cromatógrafo, tá? Beleza? Já falou que entendeu. Tá, pessoal? Então, vamos falar um pouco, né? A gente já meio que só focou até produzir o gás, né? Legal. No entanto, a gente precisa de outras tecnologias para esse condicionamento, né? Para essa limpeza e tal, né? O Lamba, ele é um aluno da Unifei, inclusive daqui a pouco eu vou mostrar alguns dos reatores deles. Eles estão focando aqui num projeto de limpeza de gás de síntese, tá? Então, pessoal, já para a limpeza tem muita coisa, né? Por quê? Porque realmente elas estão focadas, sim, na remoção, né, da material particulado e da alcatrão, né? Porque ele vai ser aproveitado muitas vezes em acionadores primários, né? Já depende da aplicação principal, vocês podem usar diferentes tecnologias. Mas já a gente conversou em aulas passadas que nesse caso aqui, a gente para microturbina e para turbina a gás para motor de combustão interna, a gente precisa de pouco material particulado e alcatrão, tá? Então, esse é o objetivo dessa limpeza, retirar com ciclones inicialmente, Oshar e tal, depois tem craqueamento, tá? Tem craqueamento mesmo para retirar o alcatrão, né? Porque o alcatrão não é tão fácil de vocês separarem, tá? Então, pessoal, vamos ver aqui uma faixa representativa de particulados para os reatores convencionais, vamos falar assim. Concorrente, então a gente está vendo uma faixa representativa de 0,1 a 0,2, né? Em grama normal metro cúbico de gás, tá? Alcatrão também aqui. Então, olhem que aqui no concorrente, em alcatrão, o que a gente falou, olha, eles que estão produzindo menos alcatrão, estão vendo? Esses aqui são valores máximos, é uma faixa representativa, né? Valores médios. Vocês sabem que isso varia dependendo das condições operacionais, tá? Contra a corrente, a gente já está vendo uma faixa representativa maior, tá? Tanto para o particulado como para o alcatrão, tá? Já para os leitos fluidizados, né, a gente já tem diferentes valores, né? De 2 a 20, né? Aqui a faixa representativa é particulado ser maior, tá? Por quê, pessoal? Porque eles meio que a partícula, ela está sendo, como falei, ela está escoando, está sendo mantida aí no ar, né? Flotando. Então, tem uma faixa de particulados maiores, né? Evidentemente. E aqui o alcatrão é alta, sim, mas não tão alta igual aqui um contracorrente, né? Um updraft, certo? Então, pessoal, vamos falar um pouco das impurezas que a gente tem no gás de síntese. Tem particulados, como cinzas, carbono, também, às vezes, o leito, né? Material do leito, tá? Carbonato de cálcio também, eu acho que entra aqui, tá? Essas são a fonte dos particulados. Os possíveis problemas, aglomerações, aí, acho que foi ontem, né? Desculpem, na segunda, eu acho que a gente teve uma conversação bem bacana com relação à aglomeração. Aí no Classroom eu botei o review, tá? Evidentemente, esses particulados podem contribuir com a aglomeração, a erosão e incrustações, né? Mecanismos de controle, filtragem, lavagem do gás, né? Eu acho que o Gustavo faz algumas aulas, falou sobre lavagem do gás, e a gente também vai conversar nessa aula aqui agora, tá? Metais alcalinos, sódio e potássio, né? Corrosão, também aglomeração, eles estão nas cinzas presentes também, porque lembre-se, pessoal, que essas partículas, esses metais alcalinos, eles
estão sendo acopladas aí na partícula, mas de qualquer jeito elas vão ser geradas também em forma de cinzas, tá? Aqui tem diferentes tipos de mecanismos de controle. Resfriamento, condensação, filtragem, adsorção. Beleza? Compostos nitrogenados. Muitas biomassas não têm nitrogênio. Quando eu falo não tem uma teor menor de 0,1%. Mas, às vezes, esse nitrogênio presente na partícula, ele sim vai reagir, tá? Não é o mesmo nitrogênio molecular do ar, né? Então, aí a gente pode tratar com substâncias de caráter básico. Aí a gente falou outros dias do ataque ácido, a Catarina Pugliese falou que era um método fácil, porque realmente tem ácidos que comercialmente são baratos, mas que não são muito bons, né? Os enxofre, igual. O enxofre presente na partícula talvez não é tão alto igual a uma borra, petróleo, um óleo pesado, mas a biomassa também tem enxofre, né? Então, ela pode reagir com o cloro e produz ácido clorídrico, também H2S, isso também é um problema, né? Então, a gente faz lavagem e captura com carbonato de cálcio, né? Ou carbonato de... Esse aqui, magnésio, sim. Então, pessoal, alcatrão, que vocês sabem que é muito complexo, a gente já falou do alcatrão, dos possíveis compostos oxigenados, são muitos, né? A fonte, baixa temperatura do processo, evidentemente, porque o alcatrão é formado na pirólise, né? Então, isso também gera, né, problemas tais como corrosão, aglomeração e incrustações, né? Inclusive, pessoal, é perigoso. Recomendação, pessoal, que já está iniciando aqui o curso, tipo, que está no curso e que está iniciando na parte experimental. Pessoal, tem que usar máscara mesmo para operar os reatores, tá? Tem muitos voláteis, alcatrão é muito perigoso, então, com cuidado, tá? Sempre com luvas, com óculos, com máscara aí para evitar esses gases, tá? Especialmente, talvez em reatores a taxa de bancada, né? Assim, desculpe, taxa de bancada, pensando nos recursos do PH. A nível de bancada, como aquele que eu mostrei do professor Juan, não é tão perigoso, né? Porque já vocês têm extrator e tal, e realmente são vazões pequenas. Inclusive, eles são por batelada, né? Não é uma vazão contínua, vocês fornecem o combustível e pronto. Mesmo assim, é importante as luvas, os óculos, a máscara, né? Mas já quando são reatores maiores, já os elementos de segurança são fundamentais, tá? Então, aqui a gente tem carregamento, tá, do alcatrão na saída, é um dos dois métodos para eliminar o alcatrão, tá? Então, pessoal, vamos falar dos diferentes sistemas, né? A gente tem leito-areia, tá? Que olhem que tem um rendimento de remoção do alcatrão alto, remoção de partículas também alto. O precipitador eletrostático para partículas, olhem, ótimo, mas esse é caro, tá? Mas a remoção do alcatrão é menor. Separador de partículas, que é focado mais em partículas, não é tão bom assim como aqueles outros dois, mas tem uma porcentagem de remoção boa, né? E remoção do alcatrão não é tão alta assim, igual ao leito-areia, né? E filtro de absorção, tá? Às vezes chamados também filtro de manga, né? Então, vamos falar inicialmente, porque tem dois tipos de limpeza, né? Vamos inicialmente falar da limpeza úmida dos gases a baixa temperatura. Antes disso, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Então, vamos. Pessoal, depois que a gente remove as partículas sólidas no ciclone, o gás de síntese ele é resfriado, tá? Então, ele é resfriado até o ponto orvalho, antes de passar pelo filtro de manga, né? Com o objetivo de condensar os componentes químicos mais pesados presentes no alcatrão, porque vocês sabem que tem hidrocarbonetos leves e pesados, né? E compostos oxigenados pesados também, tá?
Depois, pessoal, o gás de síntese lavado com água, tá? Aí a famosa lavagem de gases, tá? Para retirar partículas residuais, como cinzas, compostos alcalinos, né? Espécies químicas também, como alcatrão não reagido, condensados orgânicos, gases halogênicos, entre outros, tá? Da mesma forma, a gente tem leitos de óxido de zinco ou de carbonato de cálcio, que eles podem apresentar, né, excelentes resultados para remover os compostos sulfurados presentes no gás de síntese. Beleza? Eu vou mostrar aqui uma representação esquemática, tá? Aqui a gente tem o gás. O craqueamento do alcatrão é opcional nesse tipo de sistemas, né? A gente passa por um ciclone, tem um resfriamento, né? Evidentemente. O filtro de manga, tá? Isso aqui com COS é opcional, tá? O lavagem de gases, aqui tem um leito, tá? Já depende do catalisador, né? Aí o óxido de zinco também pode ser óxido de ferro, né? Carbonato de cálcio, né? São outras opções, tá? Vamos falar então da limpeza seca dos gases a altas temperaturas, tá? Aqui a remoção das partículas, como cinzas e também material particulado, é realizada nos ciclones, né? Lavadoras de gases ou filtros cerâmicos. Já a gente tem várias opções. Os ciclones, eles podem ser usados para o controle primário das partículas. Já vocês viram que geralmente sempre na saída de um reator, tá, de pirólise, combustão, de gasificação, a gente tem um ciclone, né? Mas muitas vezes, pessoal, os requerimentos acionadores primários são altos e só um ciclone não é suficiente para retirar partícula, para retirar alcatrão, tá? Então, aqui o sistema cerâmico a alta temperatura pode ser uma opção muito interessante para retirar partículas, tá? Os halogênios são removidos utilizando absorventes pulverizados basados em sódio e cálcio, tá? Eles são injetados aí no fluxo de gás e são removidos depois em separadores de particulados. Beleza? Aqui está a representação esquemática, tá? Esse aqui mostra como opcional. Realmente, aqui no retificador do professor Rubens, ele tem um reator de reforma para craquear o alcatrão, tá? Já depois tem o filtro de leito granular, o filtro cerâmico, que é fundamental, a remoção dos alcalinos, a absorção dos halógenos, né? Aqui faltou o H, e a absorção de compostos sulfurados e o gás limpo. Beleza? Pessoal, vamos falar então já das tecnologias, né? Já a gente falou dos possíveis sistemas, né, para remover esse material particulado. Vamos falar principalmente de ciclones, filtros, precipitadores eletrostáticos e lavadores de gases. Beleza? Antes de iniciar, pessoal, alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Fica à vontade. Então tá, pessoal. Já falei que realmente os ciclones são muito usados pelo fato que tem uma alta porcentagem de remoção, tá? Das tecnologias mais baratas, né? Ela tem uma eficiência, já a gente viu, de até 90%, né? Com partículas que tem um diâmetro de até 5 micrômetros, tá? Essas são, aqui a gente está vendo na figura, uns ciclones, né? Evidentemente tem a diferente escala, tá? Ser mais industrial. Filtros. Então, eles são realmente constituídos por elementos porosos, como leitos granulares, materiais cerâmicos, placas, né? Eles permitem a passagem do gás, né? Eles são construídos com esse objetivo. Mas o objetivo é que não possa passar o material particulado, né? Meio que como uma peineira, né? Então, já quando a gente tem temperaturas superiores a 400 graus Celsius, a remoção das partículas deve ser realizada em filtros de leito granular fino, tá? Filtros cerâmicos ou placas de metais, né? Que podem operar até temperaturas de 720 graus Celsius, tá?
é pelo material mesmo, né, pessoal? Porque vocês podem ter gases com temperaturas muito elevadas. Já vocês sabem que tem materiais que não podem suportar essas temperaturas, né? São temperaturas muito altas, né? Lembre-se que vocês ainda não resfriaram o gás, né? Meio que o gás na saída, tá? Esses gases podem ter temperaturas de 800 graus Celsius, né? Tipo, na saída do reator. Já depois do ciclone, a temperatura diminui um pouco, né? Mas mesmo assim, no filtro, aí vocês podem ter temperaturas altas. Beleza? Precipitadores eletrostáticos, pessoal, eles operam, né, de acordo ao princípio de força eletrostática, a qual é produzida pela geração de cargas elétricas opostas entre as partículas e a superfície dos eletrodos, tá? Esse tipo de precipitador é um equipamento de alto custo, né? Então, não é fácil vocês investirem nisso. A gente já viu que na pirólise também é usado, né, pessoal? Só que é mais caro comparado com aqueles outros dois, né? Ou seja, com o filtro e também com o ciclone. E a gente tem os lavadores de gases, né? Os quais geralmente eles usam água, né? E o material particulado pode ser removido pelo mecanismo de colisão das partículas, né? Com as gotas da fase líquida, que corresponde à água, como único composto na fase líquida, né? O lavador mais comum, pessoal, a nível industrial e que tem altas eficiências, é o do tipo Venturi, né? Onde a velocidade do gás na garganta do lavador pode variar entre 60 e 125 metros por segundo, tá? Esses lavadores de gases são conhecidos em inglês como scrubbers, tá? E eles podem remover para pressões entre 2,5 e 25 kPa 1,29%, né, das partículas. Sempre que, tipo assim, para partículas maiores que 2 micrômetros, tá? Então, essas eram as tecnologias, pessoal, já para limpeza, tá? Para separar, para tirar material particulado, certo? Pessoal, alguém tem alguma dúvida ou algum comentário? Não? Bom, pessoal, já a gente tem falado ao longo do curso muito sobre os alcatrões, né? Porque a gente já viu combustão, viu pirólise, agora a gente está mais focado na gasificação, tá? Então, eles são hidrocarbonetos, né? Compostos de muitos elementos e também componentes químicos, né? Eles podem causar incrustações nos acionadores primários e também no mesmo gasificador, tá? Além disso, esses compostos, né, os alcatrões, interferem muito na síntese de combustíveis e de produtos químicos, né? Por quê, pessoal? Porque eles vão atuar nos catalisadores, sabe? Já vocês sabem que para Haber-Bosch, para produzir amônia, ou para Fischer-Tropsch, para produzir combustíveis líquidos sintéticos, você vai precisar de reatores de reforma e, portanto, de catalisadores. Esse alcatrão, ele vai absorver esses catalisadores, né? Vai diminuir essa capacidade do catalisador para o processo de reforma, né? Então, é um problema, né? É um problema mesmo. Então, pessoal, a gente tem duas tecnologias, né? A gente tem um carregamento catalítico, tá? Que é um reator de reforma bem pequeno na saída do gasificador, tá? Aí, então, a gente tem um processo basicamente de reforma mesmo, onde o alcatrão, ele vai ser removido do gás de síntese, tá? Essa decomposição ou reforma ocorre para temperaturas superiores a 900 graus Celsius, tá? E ele deve obrigatoriamente ocorrer em presença de catalisadores, né? Esses catalisadores podem ter sido alimentados no processo de gasificação, tá? Ou nesses reatores secundários que eu falo, né? Que já são específicos para remover o alcatrão, tá? Aqui tem um erro no slide, né? Vamos corrigir. Depois se esqueço. Então, pessoal, aqui basicamente são duas reações, né? Então,
esse é o craqueamento. É um reator, né, que está na saída, um mini reator, o qual aí vocês podem fornecer o catalisador, ou se vocês estão fazendo uma gasificação catalítica, aí esse catalisador ele vai ajudar aí nesse processo de craqueamento, tá? Então, aí a gente vai ver diferentes tipos de catalisadores, né? Porque possivelmente uma pergunta: quais catalisadores geralmente são usados, né, para remover alcatrão e para esse craqueamento? Então, tem de origem natural, tem zeolitas, que são muito famosos, argila também, olivina, dolomita, né? Eles são de baixo custo, tá? E, bom, desafio tecnológico, né? A eficiência da reforma é moderada, eles são de ruptura fácil, né? A dolomita é de baixa eficiência para temperaturas menores a 850 graus Celsius. Tem de sais também, e de álcalis, tá? Hidróxido de potássio, e tem outros aqui, tá? Pessoal, esses aí baseados em potássio, geralmente, eles são de alta eficiência, tá? E eles contribuem com o acréscimo do teor de hidrogênio no gás de síntese, tá? Desafio: entupimento e desativação incrementada a alta temperatura. Esses catalisadores podem ser desativados, dependendo da temperatura. E já tem aqueles com metais estáveis suportados com compostos oxigenados, né? Tem alúmina, tem óxido de níquel, tem um monte, né? Aí, tá? Vantagem, também uma alta eficiência da reforma, também contribui com o aumento no teor de hidrogênio no gás de síntese. Desvantagem: os metais são caros, né? Eles também se desativam facilmente pelo coque, né? Sofrem envenenamento pelo H2S, e materiais de suporte resistentes à água, né? Então, já vocês viram que não tem um catalisador perfeito também, não. E tem uma vida útil, né? Ele também, se vocês deixarem parado por muito tempo, ele pode também ficar desativado, né? Aí a outra opção é uma extrusão térmica, tá? Se usar catalisadores. No entanto, esse método aqui, ele só pode ser usado em reatores com zonas altas de temperatura, né? Dependendo do perfil de temperatura. Aí a faixa de temperatura adequada já depende do massa molecular do alcatrão formado no sistema de gasificação. Já vocês viram que aqui a gente pode atingir temperaturas de 1.300 graus Celsius, né? Já falando da viabilidade econômica, esse craqueamento térmico não é atrativo, né? Porque realmente vocês vão ter que fornecer calor externo muitas vezes, vapor, etc., né? É mais controlável um craqueamento aí do alcatrão, que também vai favorecer de qualquer jeito, pessoal, aí o teor de hidrogênio, tá? Aí, pessoal, a gente já falou sobre a limpeza do gás de síntese, tá? A gente, então, agora vai focar no acondicionamento do gás de síntese, né? Vamos mencionar um pouco já casos como Fischer-Tropsch, gás natural sintético, né? Porque a gente pode produzir gás natural, tá? A partir de gás de síntese. Aí vocês viram no vídeo também, né? E um pouquinho sobre isso, tá? Pessoal, tem alguns requisitos, né? Ou requerimentos. Já para o acondicionamento do gás, né? Tipo assim, para tirar algumas coisas. Remover ou controlar o teor de algumas coisas. Nitrogênio. Deve ser evitado, tá, o nitrogênio quando se usa oxigênio. Mistura oxigênio e vapor ou vapor como agente de gasificação. Tá? Teor de metano. Vocês sabem que o gás de síntese não pode ter teores de metano altos. E a relação hidrogênio-carbono ou também hidrogênio-CO, né? Uma solução, processo de reforma. A gente pode controlar isso assim, tá? Agora vamos falar da reação monóxido de carbono e hidrogênio. Ela pode ser ajustada através da reação de Schiff. A gente já falou ontem sobre essa reação reversível. E a remoção de CO2, aí já tem diferentes processos de remoção, tá?
Então, pessoal, vamos falar um pouco, então, já do processo de gasificação, já para produzir gás de síntese. Vamos falar de alguns aspectos gerais, né? Algumas conclusões, né? Aí, alguns requerimentos básicos, né? Baseado no que a gente já conversou durante essas duas aulas, é que o teor de impurezas deve ser reduzido no gás. Preferivelmente, a gente pode usar oxigênio para evitar aquele efeito de diluição do nitrogênio no gás de síntese. A injeção de vapor serve para reações de reforma e também para controlar a temperatura. E, pessoal, na medida possível, a gente tem que procurar simplicidade no processo e baixos custos de operação e, consequentemente, de manutenção. Tá? Outros detalhes que a gente tem que considerar. No caso dos leito arrastrado, que a gente já viu um exemplo ontem, a gente viu diferentes exemplos hoje, né? Inclusive esse da Shell, pessoal, na minha opinião, é um reator de leito arrastrado. Evidentemente, eles não fornecem essas informações, né? Acho que, inclusive, só até eles levarem a tecnologia, acho que eles nem fornecem informações antes, né? Porque esse negócio é patentado. Então, mas com certeza é um classificado de leito arrastrado, aquele da Shell, né? Então, embora eles possam ser facilmente escaláveis, eles exigem granulometria muito fina. Por isso a gente falou que eles aceitam material sólido em pó, né? Então, já vocês sabem que se vocês vão levar isso a nível industrial, a moagem, e também cumprir com esses requerimentos, né, da maior partícula, pessoal, é complicado, né? Já se vocês vão a nível de laboratório, peneira e tal, e demoram para caramba, no entanto, já tem muita tecnologia para isso. Evidentemente, isso vai contribuir com o aumento dos custos, né? Outro detalhe, a gasificação usando misturas oxigênio-vapor permite atingir concentrações de hidrogênio e monóxido de carbono maiores, né? A gente já falou isso, então a gente tem que considerar um ajuste, né, da ração de hidrogênio e monóxido de carbono, dependendo da aplicação, né? A gente já viu em aulas anteriores, né, que para Fischer-Tropsch, se eu não me engano, é 2-1, para metanol 3-1, né? Então a gente já viu isso. Eu não sei de cabeça, tá? Mas a gente vendo na literatura, a gente pode ver isso. Pessoal, tem um barulho aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Hoje aqui no Unicamp foi um dia de simulacro o tempo todo. Então não sei se é um simulacro mesmo ou se é verdade, mas vamos continuar. Pessoal, a gasificação com vapor também produz teores consideráveis de CO2, né? Pessoal, esse deve ser removido também, tá? A gente não pode ter CO2 no gás de síntese. É um gás não combustível, né? Realmente não é nosso interesse. Vamos então conversar um pouco com relação à produção e custo de oxigênio, tá? Evidentemente, a nível econômico, não é viável vocês comprarem oxigênio puro de uma empresa. Então, geralmente, pessoal, essas plantas de gasificação que trabalham com oxigênio, elas produzem oxigênio ali mesmo, entendeu? Então, existem dois tipos de tecnologias, tá? Tem a criogênica, tá? Que é uma destilação a baixa temperatura. Ela apresenta uma maior viabilidade para grandes quantidades de oxigênio. E as não criogênicas, né? Que, na verdade, essas estão baseadas nas diferenças entre as propriedades dos diferentes compostos gasosos, né? Então, usualmente, pessoal, essa última tecnologia usa absorção em membranas, né? A gente já viu muita fabricação de oxigênio através de membranas, né? O preço do oxigênio, pessoal, pode variar muito, né? Mas uma estimativa, né, é de 0,21 dólares por quilograma, né, de combustível, né? Dependendo do custo da energia. Já vocês estão vendo aí entre parênteses. Requisitos de potência para a produção de oxigênio. Para o processo criogênico, 235 kWh, tonelada, né? Para uma planta de uma capacidade de 3.200 toneladas dias. Olhem que aquele que não é criogênico, tá? Ele é 147, é menor, né? Inclusive, a capacidade da planta é maior que aquela outra. Então, aqui tem um menor requerimento energético, né? Então, é mais viável.
essa tecnologia criogênica, pessoal, requer de muitos investimentos, beleza? Então, aqui a gente está vendo meio que os dois processos, né? Aqui, essa aqui é com membranas, tá? E esse aqui é criogênico, né? Aí vocês podem analisar, já depois com maior tranquilidade ali nos slides, também podem pesquisar, tá? Mas essas são as duas tecnologias já focadas, né, pessoal, para produzir oxigênio, tá? Vamos falar aqui agora um pouco com relação ao estado da arte da gasificação, tá? Esse, pessoal, é um processo que foi desenvolvido por uma empresa chamada Renugás, acho que é alemã, não lembro agora, não. Então, é uma planta piloto de 12 toneladas dia de biomassa, tá? E, bom, não, desculpem, é norte-americana, né? Então, pessoal, aqui a gente pode ver que esse já está projetado, né, para trabalhar com 100 toneladas dia, né, também de bagaço em certa ubicação, né, e também com 12 toneladas dia, né. Aqui a gente tem o ciclo de alimentação, né, aqui ocorre o processo de gasificação, olha que eles usam oxigênio vapor, com certeza o interesse é produzir alguma síntese, né, algum produto químico, tá, os ciclones, né, a gente já viu isso aqui, tá, nas tecnologias de purificação do gás. Então, olha aquele objetivo, ciclos combinados ou células a combustível, né? Geração de energia elétrica, tá? Pode separar aqui a corrente para o gás normal, né? Aqui, evidentemente, ocorre uma reforma, tá? Uma separação também. Aqui, o gás convencional, né? Que pode ser usado combustão direta, né? Em caldeiras, para gerar vapor ou eletricidade, tá? E aqui tem outra opção, né? Ele tem uma separação, né? Vão melhorar o gás, tá? E vão produzir o que eu falei, a síntese, né? Olha, amônia, combustíveis líquidos sintéticos, petroquímicos e metanol. Meio que os produtos aí que mencionaram no vídeo da Shell, né? Tem outra, que essa sim é alemã, né? Que é a empresa Shoring, tá? Ela usa um processo de leito rastreado, já vocês estão vendo, né? Que a maioria a nível industrial é leito rastreado, já a nível de laboratório a gente trabalha mais com leito fixo e leito fluidizado. Então, o foco aqui, pessoal, era uma síntese de Fischer-Tropsch, né? Já o alarme apagou. Então, era isso aqui, pessoal, uma projeção de 15 mil toneladas por ano, será aproveitada a biomassa, tá? Então, é fornecido no silo, realmente, esse aqui é o reator, né? Bom, aqui o ar está sendo fornecido aqui, o oxigênio está fornecido aqui está para o gás de síntese, né? Aqui está o gás de síntese sem alcatrão, tá? Tipo assim, gasificador de baixa temperatura, aqui tem outro gasificador, né? Aqui tem um trocador de calor. Então, é um processo já meio diferente, né? Já vocês viram que dependendo da necessidade da planta, eles vão mudar a configuração do reator, né? Mas é um de leito rastreado mesmo. Tem outro, tá? Também na Alemanha. Já vocês viram, né, pessoal? A gasificação foi muito forte na Alemanha, tá? Já falei das duas guerras, né? Uma na Primeira Guerra Mundial foi Haber-Bosch para produzir amônia, né? Pelo bloqueio, eles não estavam conseguindo produzir fertilizantes. E já na segunda, pessoal, na Segunda Guerra Mundial, já foi mais Fischer-Tropsch. A gente já viu a foto dos carros com os gasificadores, né? Então, pessoal, esse aqui é um reator de leito fluidizado. Olha que não trabalha com pressões tão altas, né? Olha a temperatura, 1.100 graus Celsius. Também misturas ar-vapor, tá? Desculpem, oxigênio a vapor. Tem aqui o sistema de limpeza, tem um trocador de calor, aqui o filtro, né? Aqui um resfriador, né? E o gás de síntese, tá? Isso aqui é um leito fluidizado. Ele sim está pressurizado porque tem 10 bar de pressão, tá? Pessoal, também tem outro, né? Que foi desenvolvido na Alemanha,
tá? É bem similar, foi pela DMT. Ele também trabalha 10 bar, né? Só que aqui, pessoal, tem uma câmara de combustão. A gente está meio que fornecendo vapor, né? Está reaproveitando um vapor aqui. Também está fornecendo, está saindo uma corrente aqui e oxigênio, né? Então aqui tem sólidos, aqui tem o sistema de limpeza, aqui tem um filtro eleito fixo, né? Com certeza para craquear o alcatrão, tá? Então a configuração é bem similar. A gente já viu a nível de gasificação, a nível industrial, muito gasificador de leito fixo, leito fluidizado e de leito arrastado. Já leito fixo, pessoal, são para aplicações de baixas potências térmicas e para gerar em microturbinas, em motores de combustão interna, potências baixas. Já esses leitos arrastados são acoplados a essas plantas de ciclo combinados, né? Aqui tem outro, realmente esse aqui foi da empresa Battery Ferco, né? Ele aqui é leito fluidizado duplo, porque também a gente viu um exemplo de leito fluidizado, de leito fixo com duplo estágio. Aqui também tem de leito fluidizado com duplo estágio, né? Então, aqui a gente forneceu massa. Tem um secador aqui é o gasificador, aqui está a areia, tá? Aqui está sendo fornecido o primeiro agente de gasificação, que é o vapor, tá? Tem ciclones aqui e tal, tem um combustor, aqui onde está sendo fornecido aqui o segundo agente de gasificação, o ciclone aqui para a recuperação das cinzas, aqui também para armazenar cinzas, né? Aqui a gente está reaproveitando um calor residual, né, que pode ser usado no processo de secagem, tá? E tem aqui lavagem de gases, né, pessoal? Então, é um reator, já a gente viu já nesses esquemas, ou a planta de gasificação mesmo, né, com limpeza e acondicionamento, né, condicionamento. Tem outro que já foi desenvolvido, também esse já é de uma faculdade, de leito fluidizado circulante, tá? Então, a gente pode ver que aqui a zona de gasificação está sendo fornecido ar e vapor, né? Então, a mesma coisa, os scrubber, né? O lavador de gases, o filtro e tal. Já, inclusive, eles têm aqui um motor a gás, né? Aí, para que funcione o catalisador, né? Realmente, aqui tem uma caldeira, né? Com certeza eles estão aproveitando o gás de síntese, tá? Tem uma chaminé também, né? Então, é isso, pessoal. Aqui tem um resfriador, meio que aqui já tem um ciclo, né? Também mesmo, tem uma caldeira, estão aproveitando aqui os gases de síntese aqui, né? Um motor a gás, aqui tem um catalisador para remover qualquer outra coisa, né? Então, pessoal, eu vou mostrar aqui, esse é o gasificador da Unicamp, tá? Pessoal, essa é a parte posterior, tipo assim, são as duas visões, né? Do gasificador, tá? Essa é a parte principal, né? Aqui tem um painel para controlar as diferentes variáveis, né? Esse aqui, né, para isolamento, lá é vidro, tá? E, bom, pessoal, esse gasificador aqui, inicialmente, quando ele foi fabricado fabricado para gasificação, tá? A última pessoa que trabalhou com isso aqui foi a professora Nayer, ela acoplou para pirólise, tá? Então, essa é uma planta piloto que a gente tem aqui na Unicamp, tá? Aqui a gente já pode ver uma representação esquemática, né, mais fácil, tá? Esse argônio que eu falei, lembra, né? Às vezes para que o gás não saia na entrada do gasificador, tá? Ou pelo sistema de alimentação, na verdade, né? Pelo silo, porque então aqui a gente está fornecendo o bagaço de cana, que foi o combustível dela, né? A biomassa dela, é fornecido aqui no reator, tá? Então, aqui ela forma o biochar, né? Aqui está saindo gás. Aqui ela tem condensadores, tá, pessoal?
ela tem condensadores, ela trabalhou com nitrogênio, né? Porque a atmosfera inerte, né? Evidentemente, ela separou do ar atmosférico esse nitrogênio, tá? Então, aqui está saindo os gases. Então, pessoal, meio que essa parte aqui, ela adequou, né? Porque olha que aqui tem o bióleo, né? Aqui tem alguns condensadores e tal. Ela aqui, essa parte aqui, é o reator de reforma. Ela não aproveitou essa parte aqui, entendeu? Essa parte aqui, ela não aproveitou mesmo, porque o foco dela era essa aqui, né? Produzir bióleo, né? Mas esse é o reator de reforma para criar o alcatrão, tá? Esse aqui são os condensadores, desculpem, os ciclones, tá? E aqui são os condensadores para o bióleo, tá? Então, pessoal, essa é a representação esquemática aqui do gasificador da Unicamp. Antes de iniciar com esse aqui, que é da Unifei, alguém tem alguma dúvida? Ou algum comentário? Não? Beleza. Pessoal, basicamente é a mesma representação esquemática, tá? Aqui, aqui tem um silo de alimentação e tal. E só que aqui, pessoal, não dá para ver onde é fornecido, né, o ar, mas aqui tem os dois estágios, né? Que essa foto é bem antiga, né? O NEST, que é onde o Lamba trabalha, né? Onde ele faz seu mestrado, eles têm vários gasificadores. Aqui essa é uma representação esquemática de um leito fluidiçado borbulhante, tá? Isso aqui representa os termopares, né? Para o perfil de temperatura, o silo de biomassa, tem um queimador aqui, né? O ciclone para a limpeza, tá? Uma torre de lavagem, tá? Dos gases. Um separador para tirar outros. O Venturi, lembra que a gente falou que era dos mais usados, né? Outro separador e aqui está saindo sem gás, né? Então, parte dos gases é aproveitado e levado para um queimador, tá? Então, é isso aqui, pessoal. A foto fica muito difícil porque esses aqui são grandes. O Lamba que trabalha aí, o Túlio também, acho que eles já viram esses gasificadores. O Lamba, sim, não sei se o Túlio já foi até lá, eu acho que sim. São muito grandes, pessoal. São de 4, 5 metros, entendeu? Tirando uma foto boa disso aí é complicado. Inclusive, tem um novo de leito fluidizado também, né? Que acho que é o projeto Lamba. Aí acho que eles já estão acabando aí esse gasificador, tá? Pessoal, vamos com umas conclusões aí principais, tá? Com relação ao que a gente viu durante essas duas aulas teóricas. Lembrando que amanhã a gente vai trabalhar a parte de simulação, né? Já vamos falar um pouco da teoria. Aí vamos ver um caso aí no Aspen também mesmo. Pessoal, a gente pode concluir que o teor do gás de síntese é muito importante, que é fundamental retirar alcatrão, partículas, né? Já dependendo do nosso interesse, a gente pode focar já mais em hidrogênio CO, para Fischer-Tropsch, para amônia. Já vocês viram que para acionários primários isso não é fundamental, tá? Se vocês vão considerar agente de gasificação do oxigênio, também no estudo econômico é fundamental vocês não ter, tipo assim, ter uma planta de separação, né, do nitrogênio, né, aí do ar. Realmente, essa separação não é tão complexa não, tá? Mas, na verdade, a gente pode afirmar que não existe uma tecnologia que cumpra com todos os requisitos de produzir um gás de síntese, né, com as propriedades que a gente quer, né, com o PCI que a gente quer, com a composição que a gente quer. Não é só o reator mesmo. Vocês viram, eu quero vapor, então eu preciso um aquecedor, um superaquecedor para produzir vapor. Eu quero trabalhar com oxigênio, então eu preciso investir e preciso um separador de ar, né? Eu preciso de um compressor, evidentemente, né?
e etc. Né? No mesmo na saída, já vocês precisam pelo menos um ciclone, né? Pelo menos um ciclone, 2 na verdade, na medida do possível, um filtro de manga, um craqueador de alcatrão, né? Porque realmente, sem importar a aplicação, isso é fundamental. Pessoal, eu acho que essa área de gasificação, ela, já vocês viram, é muito antiga, pessoal. Isso já foi usado durante a Guerra Mundial, a primeira e a segunda, tá? Inclusive, iniciou em 1800. Eu acho que aí no Basu tem um background bem legal sobre isso. Mas sempre, pessoal, já vocês viram que tem novas pesquisas. Realmente a gasificação é um universo. Realmente sempre estão sendo desenvolvidas novas tecnologias, né? Porque a faixa das propriedades dos combustíveis é muito grande, pessoal. Então, sempre estão constantemente adequando reatores, né? Estão sendo fabricadas e patentadas tecnologias, com certeza essa é patentada, né? E também o mesmo negócio acontece também já com os sistemas de limpeza e condicionamento do gás, né? Já a gente viu que já está sendo considerado precipitadores eletrostáticos, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo. E realmente, eu acho que separar essas duas aulas de gasificação foi muito boa, porque a gente na primeira viu os princípios, tá? E agora os tipos de gasificadores. Aqui tem pessoal que já viu algum, talvez não operou, mas quem puder ter essa experiência é muito interessante, pessoal, operar um gasificador, viu? Como falei, sempre com segurança, tá? Não é um processo fácil, tá? São temperaturas altas, né? E estão envolvidos muitos voláteis e muitos gases. Mas quem tiver a oportunidade, pessoal, pelo menos de acompanhar mesmo, vale muito a pena, ou também no polarizador, porque eu estou vendo que aqui está aquele, está o Gustavo, Lucinda, eles trabalham com pirólise mesmo, e também operar um reator, talvez não vão ter essas temperaturas tão altas iguais à gasificação, mas também vale a pena mesmo, pelo menos acompanhar, tá? Pessoal, por minha parte era isso. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, um comentário final, tá? Boa pergunta, Túlio. Bom, Túlio, vocês, quando veem nos artigos, por exemplo, do Aspen, a temperatura de gasificação é a temperatura da zona de redução, tá? Já se você desenvolve em outro, tipo assim, uma linguagem de programação, um modelo de equilíbrio, tá? Seja Scilab, MATLAB, você também vai ter um perfil, aí você pode identificar o perfil, mas você vai reportar como temperatura de gasificação a temperatura de redução, tá? Dessa zona, beleza? Maurinho, nossa, muito legal que você gostou. Realmente tem muito review. Não sei se você viu, na pasta está o Basu. Eu acho que se você quer iniciar um pouco a ler mais sobre o tema, eu acho que o primeiro livro que você deve pegar é o livro do Basu, tá? Que está em inglês. O professor Juan Pérez tem um, mas está em espanhol e é da Colômbia. Então, o Basu é uma opção boa porque está em inglês. Obrigado, Lamba, aí pelo elogio. Já realmente eu acho que era melhor desse jeito, sem muita correria. Amanhã a gente já vai ver modelagem. Isso. Geralmente, pessoal, todas as informações que eu pego dos slides, elas são dos artigos que já publiquei, do livro do professor Edgardo, que eu já falei, que o nome é Biomassa para a Energia, eu tenho físico, e também do livro do professor Oswaldo e do professor Electo, de biocombustíveis. Tá? Esse livro de biocombustíveis e da Biomassa para a Energia, pessoal, ele não está em PDF, tá? Então,
quem está na área e quer comprar, vale a pena. Eu tenho os dois, na verdade, em físico. Eu tenho os dois livros, tá? Mas, infelizmente, não estão em PDF. Mas todas aí, Lamba, na nossa pasta, estão aí todas as referências, só estão faltando esses dois livros, mas vale a pena. Aí você pode falar com o professor eleito, o professor Oswaldo, até você pode achar alguma coisa interessante. Talvez eles ainda tenham uma cópia aí, né? Que possam até prestar, tá? Mais alguém? Nada, Lama. Bom, pessoal, realmente eu sei que são de diferentes cidades, né? Mas quem tiver oportunidade, talvez uma vez vier aqui em Campinas, eu posso receber, posso mostrar o gasificador. Acho que o Lamba também, ele está em Itajuá, ele também, o Túlio também. Aí, quem estiver pertinho, eles podem mostrar os gasificadores aí para vocês, né? Para que também vocês conheçam como é um gasificador. Boa noite também a todos. Obrigado aí, Lamba, pelo tempo. Também Túlio pelas contribuições. Arthur, Gustavo, todos. Não vou mencionar todos, porque senão não vou acabar. Obrigado mesmo. E, bom, eu vou carregar a simulação opcional hoje, né? Então, aí vocês ficam... que é a última, tá? Então, essa não é obrigatória não, mas é PFR e vale muito a pena. Beleza? Obrigado. Boa noite aí a todos. Tchau, tchau. Até amanhã, pessoal.